orando por mim. Tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando. Sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Tem alguém orando por mim, tem alguém orando por mim. Quando Deus se move na nossa vida, reagimos aos seus impulsos e à sua orientação. Tal motivação positiva tem origem na contemplação dos poderosos e misericordiosos atos divinos na história e na nossa vida. O reconhecimento de Deus nos capacita a admirá-lo, a segui-lo e a perseverar na caminhada com Ele e na obra que Ele nos dá para fazer. Nosso melhor desempenho vem da percepção do que Deus é e do que Deus tem feito, de saber como Ele intervém amorosamente em favor de seu povo e de como Ele o move à ação. Eu tenho uma pergunta para fazer. E o que motiva você a seguir a liderança divina? De que forma você sente Deus levantar ou despertar seu coração para fazer algo para Ele? Fiquemos de pé para louvar o hino que tem como resposta a essas perguntas. O hino 333.
dever a cumprir aqui nesta terra, que é a missão de levar o livro. Amém? Como um privilégio de falarmos com o nosso Deus, fechemos nossos olhos como reverência. Oremos. Pai querido, Pai santo, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Ao estudarmos a lição da escola sabatina, as Escrituras Sagradas, nós enxergamos, Senhor, que a história continua, o quadro continua, Senhor, amornidando o Teu povo. E nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor, para que realize uma obra de reavivamento e reforma, transformação em nossos corações, para que possamos, Senhor, proclamar o Teu amor aqui na terra. Clamamos o Teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda a ouvir a Tua voz e a levantar, erguer nossos olhos e entendermos que em meio a esse grande conflito, o Senhor está à frente e o Senhor está no controle. Então, Senhor, transforma nossos corações para que possamos participar dessa grande obra onde o Senhor Jesus é o capitão. Obrigado pela lição, pelo Teu Filho amado Jesus, pela Tua santa palavra, pela igreja. Em nome de Jesus, nos ajuda a Te adorar em espírito e verdade. Amém. Mantenha o celular desligado ou no modo silencioso. Afinal, estamos na casa de Deus. Beba mais água, traga sua garrafinha e evite o desperdício dos copos descartáveis. Ei, você, fique de olho na escala. Vai cantar ou fazer a programação? Não deixe de entregar sua música ou programação para a sonoplastia. Vamos evitar transtornos e atrasos. Baixe o aplicativo Reavivados por Sua Palavra e saiba diariamente o capítulo para leitura.
Assista a TV Novo Tempo e ouça a rádio. Oi. Novo Tempo, canal da esperança. Parabéns aos aniversariantes da semana. Fique ligado no horário dos cultos. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que privilégio, né, estarmos aqui adorando o Senhor na sua santa casa. Antes da gente ter o momento dos anúncios, eu gostaria de convidar aqui a secretária da igreja, a Amália, que será lida então uma ata. Bom dia, irmãos. A comissão da igreja se reuniu no dia 29 do mês passado, às 21 horas. Foi uma reunião extraordinária apenas para tratar de 2 assuntos. Estiveram presentes pastor José Cícero, Amália Araújo, Aíce Leite, Valdirene Rosa, Tibério Araújo, Isabel Cristina, Ivanete Silva e Rodrigo Matias. Está sendo proposto que nós disponibilizemos à igreja, no dia 23 de novembro, apenas as salas de trás aqui embaixo, para 18 irmãos do distrito do aeroporto, no Ceará, porque eles vão participar do encontro de PGs e precisam só pernoitar do sábado para o domingo. Então está sendo proposto que nós disponibilizemos à igreja. Eles vão trazer tudo, precisam somente de um lugar para passar a noite. E proposto liberar R$400 do Ministério Infantil para a programação do Dia das Crianças. Como secretária, eu proponho. Ok, vamos. Os membros batizados, que apoiam, levante a mão direita. Ok. Alguma observação? Então, aqueles que estão a favor, levante a mão direita. Então, está votado. E vamos orar pela programação do Dia das Crianças, né? Que a igreja está propondo aqui a fazer, que possa ser uma bênção. Amém? Atenção então agora para os anúncios desta manhã. Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, nós teremos o acampamento do Ministério dos Homens. Atenção você que é homem, que está querendo passar um tempo em comunhão na presença de Deus, esse é um programa ideal. E a Amália vai passar um vídeo ali, mas vai acontecer nos dias 8, 9 e 10. Neste acampamento teremos o Quarteto Ângelos e os convidados são o pastor Alberto, o pastor Wesley, o pastor Mozaniel e também o pastor Cícero, que é o pastor aqui da nossa igreja. Teremos também um congresso para as mulheres, que vai ser passado um outro vídeo. Esse acampamento agora é para as mulheres. Hoje eu estou diante do teu altar,
não somente para receber, mas para doar. Minha oferta de amor, minha gratidão, Senhor, pois Tu és digno de todo louvor. Não só no tempo, mas fora dele também. Quero adorar-te com a minha vida, para que minha luz resplandeça nas trevas e todos te glorifiquem. Amém, né? Que bênção a gente ter congressos tão bons assim em nosso distrito. É uma oportunidade muito boa. E quem tiver interesse no congresso dos homens deve procurar o irmão Márcio e das mulheres a irmã Neide. Gostaríamos também de parabenizar os aniversariantes da semana. O Diego, a Ivanete, a Thalita, a Veroneide e também o Tibério e o Charles, né, que é sábado que vem, dia 12. Que vocês se sintam abençoados e abraçados por nosso Deus. Vamos aguardar os momentos que se seguem. O Senhor está presente nesse lugar, que possamos adorá-lo na beleza da sua santidade, prestar reverência em louvor ao seu nome. Nesse momento o pastor José Cícero irá orar e logo após a oração vocês permaneçam em pé, que nós iremos cantar o hino inicial. Grandioso Deus, nossa gratidão pelo privilégio de aqui estarmos mais uma vez. Doravante, quando a Tua palavra será a nossa fonte de inspiração e de sossego, te suplicamos desde já que nos abras a mente para compreendê-la. Aceites o que aqui iremos fazer em adoração a Ti, ao devolvermos dízimos e ofertas, bem como o louvor, mas acima de tudo, Senhor, nossa comunhão em adoração singular às verdades que estão em Tua palavra. Aceites este culto, nós te suplicamos no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora nós iremos cantar o hino 192, Infinita Graça. Possamos meditar na letra desse louvor e ouvir a voz do Espírito Santo falar aos nossos corações. Conforme a
de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração me entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. O hino diz assim: conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Através da graça do Senhor, nós alcançamos a sua misericórdia. O salmista Davi, ele diz assim, olha: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então o salmista reconhecia que Deus, ele é rico em perdoar e as suas misericórdias são muitas. E ele continua: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. E ele diz: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Então, para o salmista Davi, a presença do Espírito Santo era fundamental na vida dele, para ele reconhecer a graça e a misericórdia de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje porque nós reconhecemos a graça e a misericórdia do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que, através do seu Espírito Santo, nós possamos reconhecer a sua bondade em nossas vidas. Nós iremos agora orar, a oração intercessora. Se alguém gostaria de colocar seus pedidos no altar do Senhor, se quiser vir aqui à frente, fique à vontade, para que nós possamos orar juntos, entregar no altar do Senhor todas nossas ansiedades, nossas preocupações, nossas necessidades, que a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 40, que o Senhor está com seus ouvidos inclinados para ouvir a oração dos seus filhos. E é por isso que nós cremos que através da oração o Senhor, Ele irá atender conforme a sua vontade. Vamos orar, irmãos. Vamos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações nessa manhã. Oremos. Amado Pai que está nos céus, ó Deus, aqui estamos nós, teus filhos, falhos, pecadores, mas nós temos a certeza que a tua graça e a tua misericórdia é constante em nossas vidas. Senhor, queremos te pedir a tua bênção sobre a tua igreja nesta manhã, sobre cada irmão que aqui se encontra. Em especial, Deus, queremos colocar aos teus pés as nossas ansiedades, nossas preocupações, que conforme a tua vontade, o Senhor Deus venha atender as nossas orações. O Senhor sabe, ó Deus, que no íntimo do nosso coração nós temos muito o que pedir, mas também temos muito o que agradecer. E só pelo fato de estarmos aqui com vida, orando, intercedendo, te adorando, é um motivo de gratidão, porque sabemos que o Senhor tem sido bondoso para conosco. Ó Deus, perdoa nossos pecados, e nesse momento queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Que a nossa vida seja feita, seja de acordo com a tua vontade, não de acordo com a nossa. Venha, ó Deus, permanecer conosco, que durante todo o culto possamos ser reverentes, possamos abrir nosso coração
para ouvir a Tua palavra nessa manhã. Permanece conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm lhe ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Faça bem bonito, tá? Feliz sábado, crianças. Eita, é o jardim florido do Senhor Jesus, né? Coisa linda. Olha, deixa eu contar uma historinha para vocês, tá? É o seguinte, quem conhece Jesus aqui? Sim, coisa linda, é isso mesmo. Nosso Senhor Jesus, Ele veio aqui na terra, saiu do seu trono celestial, mas veio aqui na terra como um bebezinho, nasceu na manjedoura, né? E morreu, fez muitos bens para as pessoas aqui na terra, muitas coisas maravilhosas. Depois ele morreu na cruz para nos salvar, não é isso? Mas depois que ele morreu na cruz, ele passou um tempo aqui na terra, depois ele teve que subir aos céus. Porém, ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele não deixou a gente sozinho. Ele deixou o Consolador, que nós chamamos de quê? Espírito Santo. Do Espírito Santo. Sabe o que foi que ele falou lá no livro de João, capítulo 14, verso 6? Ele diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que vos tenho dito. Tá? Então eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, tá? Nós estamos aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela está aqui bem pertinho da gente. É o que Deus deixou. Isso também é o que Deus deixou. Exatamente. Ele deixou a palavra de Deus para todos nós. Bom, a palavra de Deus está aqui pertinho da gente, tá ou não tá? Sim. Vocês vão responder aqui, certo ou errado. Tá bom? Perante a palavra de Deus, vocês vão dizer se é certo ou errado. Somente isso, tá? Ok. Obedecer a mamãe, certo ou errado? Bem alto, tá? Maltratar os animais, certo ou errado? É errado, né? Eu tô entendendo que vocês, movidos pelo Espírito Santo, perante a Bíblia, vocês estão entendendo o que é certo ou errado. Mas eu gostaria de um voluntário aqui, eu gostaria de chamar a Samara. Vem cá, Samara. Depois a gente vai mudando aqui as crianças para fazer também a dinâmica. Samara, eu vou fazer o seguinte, eu vou até deixar meu microfone aqui, tá? Vou perguntar, como eu sei que você respondeu certo e errado ali bem direitinho, você vai escutar aqui, eu vou perguntar e você vai dizer se é certo ou errado, tá bom? Só que eu vou perguntar, você vai responder aqui, depois um pouco ali no meio da igreja, depois lá fora você vai escutar o tio, tá bom? Ok. Samara, ajudar meu amiguinho que está triste para chamar ele para brincar, é certo ou errado? Ele está triste, eu vou ajudar ele para brincar comigo, fazer ele feliz. É certo ou errado? Certo. Certo, muito bem. Agora já ali no meio da igreja. Ok. Samara, cuidar dos animais, é certo ou errado? Certo. Muito bem. Agora vai para lá, agora. Samara, ficar gritando, fazendo barulho na igreja, certo ou errado? Certo ou errado? Tem que falar o certo ou errado. Escolhe qual. Vai, Samara, certo ou errado?
Certo. Certo? Será que é certo ficar fazendo errado, né? Pode vir pra cá, pode vir. Olha, essa dinâmica foi apenas uma demonstração. E quando nós estamos perto da palavra de Deus, a gente consegue entender e fazer o que é certo e evitar o que é errado. Quando nós estamos juntos da palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. E aí a gente sabe discernir, diferenciar o que é o certo e o que é errado. Então, quando nós estudamos a Bíblia, o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações e nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas nós, quando estamos distante da Bíblia, fica mais difícil de ouvir a voz do Espírito Santo. E termina a gente fazendo coisas erradas. Vocês concordam? Que o quê? Que dia é o dia das crianças? 12 de outubro. Aí vocês sabem, né? Olha, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler essa passagem que eu citei aqui no começo. Vocês vão repetir comigo, tá? Diga assim, ó. Livro de João, capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou em meu nome, esse vos ensinará tudo e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Que coisa linda. Então, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós ouvimos a voz do Espírito Santo e fazemos o que é certo. Combinado assim? Agora eu vou fazer o seguinte. A minha amiguinha aqui vai dar uma folha para cada um, para vocês pintarem, para ficar ao lado do papai e da mamãe bem quietinho pintando. E cada um vai ganhar um brinde aqui. Érica, tu distribui aqui, por favor. Cada um vai ficar com um. Você vai ler e depois vai colocar na geladeira lá da sua casa. Ou então em algum lugar assim, especial que ele grude. Tá? E vamos depois voltar para cada um para os seus lugares. Para prestar atenção. Para deixar os adultos prestarem atenção na historinha dos adultos. Vamos fazer uma oração. Recebam. Não saiam do lugar não, tá? Depois que receber... A tia vai dar depois o lápis colorido. Vamos orar? Repitam comigo agora. Querido Deus, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo falar aos nossos corações. Nos ajuda a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. convoca aos seus filhos. Dentre os irmãos seria o rei. Foi chamar cada um, menos o mais novo. O trono não seria de Davi, mas se o homem vê só um pastor, Deus enxerga
as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. Um a um, sonhos vão e provas chegam, sem ter razão, sem ter porquê. Mas há um Deus, mas há um Pai que vigia sempre, e as incertezas nunca vencerão. Pois se o homem vê só um pastor, Deus enxerga o rei, mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Pastorzinho de Jessé, Deus tornou o rei. Se não foi o mais velho, nem o mais forte, mas nação venceu, que ao gigante fez cair por terra, pois Deus o escolheu. E se o homem vê só um pastor, Deus enxerga o rei, mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga o rei. Deus enxerga o rei. Provai e vede. História de hoje: um santuário no Laranjal. Esta é Francisca Lopes Pereira, adventista do sétimo dia, no pomar de sua casa, cuidando de suas flores. Sua residência ficava a alguns quilômetros da igreja, e por causa disso, era difícil participar de toda a programação. Não apenas Francisca, mas a maioria dos membros daquela comunidade não possuíam carro. Frequentemente, eles se juntavam para fazer companhia uns aos outros na longa caminhada pela estrada empoeirada. Os sapatos de usar na igreja eram levados dentro de uma sacola. Eu sou o pastor Daniel e, como responsável por esse distrito, apoiei o evangelismo feito pelos Calebs numa jornada missionária de 21 dias.
todas as manhãs, nós saímos em grupo, percorrendo as ruas do bairro, levando às famílias a palavra de Deus, conforto e apoio espiritual. O evangelismo era feito num salão comunitário e era grande a frequência das pessoas interessadas em ouvir a mensagem adventista. Próximo ao encerramento das 21 noites, pude constatar as bênçãos de uma boa colheita ao preencher as fichas dos candidatos ao batismo. No entanto, eu pensei, como esses membros iriam frequentar a igreja se muitos deles viviam longe da igreja sede? Eu orei a Deus e decidi que faria um desafio àqueles irmãos no dia do batismo. Meu irmão Pisson, para que tu possas receber o perdão dos teus pecados, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês estão muito felizes com essa festa batismal que nós tivemos hoje. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem outra bênção para nos dar. Eu quero que nesse instante todos vocês olhem para aquela janela. Olhem mais uma vez. Parece que vocês não estão vendo nada, mas deixa eu dizer uma coisa. Anotem esta data. Dia 29 de janeiro de 2017, daqui até o final do ano, eu não sei onde, nós teremos um templo construído aqui nessa circunvizinhança. Eu não sei onde é que nós vamos conseguir dinheiro, mas eu tenho certeza de que Deus vai providenciar um terreno para nós construirmos a igreja. Uma semana depois daquele evangelismo, eu recebi um convite do ancião Guido para ir até a casa de uma irmã que eu ainda não conhecia. Foi assim que eu entrei em contato com a irmã Francisca, aquela do início do filme Cuidando do Seu Jardim. Então, pastor, no dia que o senhor fez o apelo lá no evangelismo, eu me lembrei da irmã Francisca. Eu achei importante trazer o senhor aqui na casa dela, porque eu acho que ela tem uma proposta boa para lhe fazer. Então, pastor, eu moro aqui nessa casa, é um sítio, né? E herança dos meus pais. Como eu não me casei, não tenho herdeiro, e eu tenho 1000 pés de laranja, mas eu gostaria de doar uma parte desse terreno para construir uma igreja. Irmã Francisca, a senhora não tem ideia da felicidade que eu estou nesse momento, sabe por quê? Lá no Evangelho. Nós então saímos os três para ver onde seria o terreno que a irmã Francisca estaria doando para a construção da igreja. Sua chácara fica bem localizada na beira da rua e qualquer ponto que fosse oferecido estaria muito bom. Após regularizar a documentação do terreno, o distrito se uniu em torno da construção, realizou vários mutirões, recebeu uma ajuda da associação e o sonho se tornou realidade. A igreja está quase pronta. É um santuário de esperança, na localidade de Meio de Campo, Governador Mangabeira, Bahia. Mais de 30 pessoas se reúnem para adorar a Deus todos os sábados, domingos e quartas-feiras. Não falta alegria, disposição para servir e fé para pregar a palavra de Deus nessa região. Louvado seja o nome do Senhor. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Quero ofertar, quero devolver,
quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. São Deus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás, ofertas que te damos de coração, Querido Jesus, Pai, nós te agradecemos por esses dízimos e essas ofertas, que possa ser abençoado, Senhor, para a obra da tua casa, Senhor. Que o Senhor perdoa nossas faltas, nossos pecados. Nós já te agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, tenho a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Glorioso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque nos trouxeste a este bom lugar. Sabemos que estás aqui presente com o teu Espírito Santo, Senhor, e te suplicamos que nos ajudes, nos conduza para cumprir a missão que designaste a cada um de nós, de proclamar o teu reino. Agora, Senhor, te suplicamos que unjas os lábios do pastor José Cícero, que ele venha falar a tua vontade para preencher os vazios dos nossos corações e nos dar o entendimento do que desejas para nós. Nós te agradecemos por tudo que tu és e pelo que tem feito por nós. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Triozinho lá atrás, nem levanta, nem no meio.
Eu gostaria de que abrissem a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 12 em diante. Vamos fazer uma prece. Nosso Deus, te suplicamos que nos dê entendimento em Tua palavra nesse instante que reservamos para esse momento solene do culto de adoração a Ti, reconhecendo a Tua soberania e a Tua majestade diante de todos os povos. Ser conosco nesse instante e pela Tua graça nos torne participante das verdades de Tua palavra. Pedimos-te no santo nome de Jesus. Amém. O texto de Hebreus tem sido, por assim dizer, do ponto de vista de sua autoria, objeto de muitas discussões entre historiadores e teólogos para definir quem de fato fora o autor desse texto. Passando de largo por todas essas discussões, nós assumimos como igreja de que o texto pertence a Paulo por uma declaração singular de Ellen White em um livro intitulado Atos dos Apóstolos, quando ali, então, ela diz que Paulo foi o autor da carta aos Hebreus. E como aceitamos a revelação tomada nesse sentido como sendo, de fato, digna de honra e de respeito, como eu dissera, deixamos de largo as discussões históricas e teológicas sobre a autoria e aceitamos que este texto tenha sido realmente Paulo o autor. O contexto dos versos que nós estamos a ler está dentro de, então, uma narrativa mais abarcante que Paulo faz nos capítulos 3 e 4. Paulo está trabalhando algo bastante singular, que é a natureza do ministério de Cristo em comparação aos demais outros ministérios estabelecidos na narrativa de Hebreus do capítulo 3 até então aí o capítulo 6. Paulo descreve que o ministério de Jesus é singular, porque é diferente do que acontecera no ministério de Moisés, porque Moisés, embora sendo, portanto, um escolhido do Senhor, ele tinha origem e então fim. Paulo coloca o ministério, portanto, de Melquisedeque também como de origem e fim. Paulo também coloca o ministério dos profetas como de origem e fim. Mas ao colocar o ministério de Jesus, Paulo diz que ele é superior a todos os demais, em razão de que o ministério de Jesus não tem a base humana, mas a estruturação do próprio Deus. E diante disto, o ministério de Cristo tem a primazia, mas tem também a soberania sobre todos os demais ministérios apresentados. Cristo é superior ao ministério de Arão, Cristo é superior ao ministério de Moisés, é superior ao ministério então dos profetas, é superior ao ministério de Melquisedeque. E diante desta verdade, Paulo agora começa a chamar os seus ouvintes para esta peculiar manifestação do conhecimento da vontade de Deus, ao qual eu intitulei nesta manhã e chamei aqui exatamente de maturidade cristã, algo que parece que alguns perderam de vista, porque não entenderam ainda o que significa este aspecto na vida religiosa. Então, os versos que nós vamos ler a partir de agora, versículos 12, 13 e 14,
vão nos fazer compreender esta maturidade espiritual. E aí Paulo diz assim: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que Paulo aqui está fazendo é o que nós chamamos, portanto, de uma espécie de chacoalho entre aqueles que ele se dirigia para corrigir, deixando claro de que não basta dizer que pertencemos a Cristo, se nós não temos na jornada do relacionamento com Cristo crescido ao lado dele. Isso implica dizer que maturidade a qual aqui eu me refiro não tem a ver com estatura, com físico, mas tem a ver exatamente com uma compreensão mais alargada daquilo que outrora nos for ensinado. Todos nós entramos na igreja pela pia batismal. Em outras palavras, nos tornamos coparticipantes da natureza divina a partir do momento que então aceitamos Cristo como nosso Salvador pessoal. Ao mesmo tempo, compreendemos que aceitamos Jesus como Salvador pessoal e neste então aspecto deveríamos crescer, amadurecer, a ponto de não mais nos tornarmos meninos diante de situações adversas que em alguns instantes nos tiram do sério, mas não deveríamos nos levar a perder de vista que esse crescimento é um crescimento que depende de um relacionamento, mas também de tomada de decisão. O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que a vida cristã não pode continuar sendo a mesma de 10, 15, 30 anos, alguns de nós como adventistas do sétimo dia. Imaginar que alguém que entrou pela pia batismal para se tornar adventista do sétimo dia, depois de 5, 6 anos, continua pensando do mesmo jeito, essa pessoa não amadureceu. Ela está simplesmente na igreja, mas não se apercebe que a vida que ela tem levado é uma vida sem propósito. Vem para a igreja, mas nada lhe modifica. Na hora de cantar não canta, na hora de se ajoelhar não se ajoelha, na hora de ficar de pé não fica de pé. A pergunta é: que amadurecimento é este? Se houvesse, portanto, uma banda aqui da qual você aplaude, você estaria de pé? Se talvez existisse aqui algum, eu diria, humorista trazendo algum tipo, portanto, de palhaçada, você estaria sorrindo? A vida religiosa requer maturidade. E a maturidade é como nós alcançamos isto? Bem, o primeiro passo que nos leva ao aprendizado para essa maturidade, em outras palavras, no sentido direto, só existe maturidade a partir do momento que eu entro, portanto, num aprendizado. Eu tenho de começar a entender que quando criança, pensava como criança, agia como criança, me comportava como criança, mas isso não é o comum para quem já está, portanto, na sua estrutura física, não mais com um corpo de criança. O aprendizado faz parte, então, do processo de maturidade. Todos os que adentramos a igreja do Senhor devemos entender que a partir dos anos que nós vamos, então, permanecendo na igreja, mais maduro na fé nós devemos estar. Isso faz parte, inclusive, do ciclo natural de qualquer elemento que nós possamos encontrar no mundo, eu diria, inclusive, no mundo daí que nós poderíamos chamar de flora. Todo fruto, ele passa por fases. Quando você e eu, por exemplo, dizemos que o fruto está bom para ser, eu diria, usado, é porque a fase final dele chegou, que é isto: o Senhor produziu
para que nós pudéssemos ter acesso a determinados alimentos, mas esses alimentos têm fase para serem utilizados. Ninguém vai a um pé de manga, por exemplo, para buscar, eu diria, a manga quando ela está em flor. A fase dela para ser utilizada como fruto vai chegar o instante de sua maturação. E essa maturação se dá num processo. Seria diferente para nós seres humanos? Não. O Senhor nos tornou, portanto, também um fruto que vai e que é comparado na Bíblia a algo que estará amadurecido para uma colheita. Nós estamos numa fase, num processo de que vai nos levar ao amadurecimento profundo, mas é preciso passar por essas fases. Nós não podemos estar como adultos tendo uma mente de criança. Nós não podemos mais, como então adultos, começar a fazer as peripécias que uma criança pode fazer naturalmente dentro de uma igreja. Nós não podemos ter a percepção infantilizada, porque nós não somos mais isto. E porque Paulo então reclama que nós não devamos estar assim, submetendo a voltar aos, eu diria, ao velho comportamento de infante juvenil, porque ele diz que aqueles que então já deveríamos ter adentrado a um comportamento de mestre, não podemos mais estar agora, decorrido o tempo, voltar a agir como se mais não fôssemos mestres. É o mesmo conceito que Paulo dá a Timóteo. Ele diz exatamente de que devemos nos tornar ministros no Evangelho de maneira tão sólida que possamos manejar bem a palavra de Deus. É ridículo alguém que está há 8, 10 anos dentro de uma igreja, não aprendeu os fundamentos, eu diria, elementares da fé. A salvação em Cristo Jesus, não conhece um texto bíblico que defende. Abre a Bíblia, não sabe como explicar a própria salvação e tem 10, 15 anos de igreja. Que amadurecimento é este? Como é que este alguém, portanto, está em sua vida cristã maduro? Não está. E diante dessa falta de maturidade, quando vem então as dificuldades, ele não consegue resistir. Porque embora tenha corpo de adulto, a sua mente não é mente de cristão amadurecido. Amadurecimento não se dá por ouvir falar. Nós precisamos ir à fonte. Quando alguém começou a ensinar, por exemplo, os fundamentos básicos da matemática, as 4 operações fundamentais, e você não dominou nenhuma delas, não adianta, quando se tornar adulto, achar que você vai ter condições de fazer cálculo matemático do ponto de vista simples, uma subtração, multiplicação, ou uma divisão, ou uma adição, se você não aprendeu esses fundamentos lá atrás. Vai estar, do ponto de vista físico, adulto, mas a mente de alguém que não aprendeu. Então é necessário atentar que a vida religiosa também é um processo de crescimento. E como o é? Voltem ao texto de Hebreus, Paulo diz, verso 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo não está, em outras palavras, aplaudindo esse comportamento, ele está corrigindo. O que ele está dizendo é que se vós que sois agora mestres precisais de alguém que vos oriente, estás voltando a um alimento infantil. Paulo está dizendo, quem já se alimentou da palavra do Senhor e conhece a verdade de maneira sólida, não pode estar vivendo uma vida de infante juvenil, com atitudes, portanto, que muitas vezes é comum de uma criança, mas não pode ser comum de quem está numa vida cristã amadurecida. Dizer para uma criança sobre a salvação de Jesus é diferente de dizer para um adulto sobre a salvação de Cristo. Para a criança, nós podemos usar todas essas ferramentas para ilustrar.
coisas elementares, não fundamentadas em coisas sólidas. E por quê? Porque não estão maduros. Mas é salutar, é inteligente, é cognoscível esperar que um adulto esteja se comportando como criança diante de questões sérias de salvação? É salutar esperar que alguém que já esteja 5, 6 anos dentro da igreja se comporte como um menino na fé? Alguém, por exemplo, fala de que Jesus não virá, vai ser um arrebatamento secreto, e essa pessoa fica aí, é isso mesmo. Não, não é. Precisa maturidade, e para ter maturidade precisa aprender. E como é que se aprende? O primeiro passo ao qual aqui eu estou chamando de maturidade cristã é aprendizado. Para que nós sejamos maduros na fé, precisamos aprender. E qual é a fonte do nosso aprendizado? Não é língua portuguesa, não é matemática, é a Bíblia. A pergunta é: você tem ido a ela? Como tu podes defender tua fé se não conheces a própria Bíblia? Quando Paulo diz que então manejes bem a palavra de Deus, você acha que esse recado é só para Timóteo? Ele está dando o recado para todos nós. A nossa fonte de segurança é a palavra de Deus. Portanto, se eu a desconheço, minha fé é imatura. E é essa imaturidade que me projeta como um cristão frágil. E esse cristão frágil é um contraditório. Como adulto, estarmos recebendo alimentação de criança. Quero fazer o paralelo. Imagina uma criança de 12 anos, adventista do sétimo dia, corrigindo um adulto de 30 anos com 10 anos de adventismo. Ou seja, em outras palavras, o adulto batizou-se aos 20 anos, tem 10 anos de igreja. A criança batizou-se, portanto, aos 12 anos. Ela tem poucos dias de vida dentro da igreja, mas ela está corrigindo um adulto de 10 anos. Isto é inteligência? Não. Isso revela que esse adulto está se comportando, portanto, como criança. E aí Paulo diz: para esse adulto é normal dar leite? Não, deveria comer brita, alimento sólido. Mas porque tem um comportamento de infante, o alimento da criança, ou a forma como alimentamos uma criança para aprender sobre o Evangelho, agora temos de nos dirigir para dar para um adulto. Aí é onde entra o que eu chamo de incompreensões. Quando devemos pregar para adultos, ficam feridos como se fossem crianças, porque não suportam a sã doutrina, não suportam o alimento sólido, e acham que, por exemplo, a mensagem que está sendo pregada está deslocada. Não, não está. Para adulto a gente prega alimento sólido. Se eu estivesse numa igreja para juvenis, o meu tratamento seria outro. Quando eu prego para desbravadores, o meu tratamento é outro. O alimento a ser levado é de uma forma totalmente, eu diria, preparada para o nível de conhecimento que eles têm. Mas estou para uma igreja com gente com 10, 15, 5, 6 anos, 8 anos. O mais novo aqui de igreja tem 1 ano e meio. Porque depois que se batizaram, já conheciam o Evangelho. Então não podemos tratar adulto com alimento de leite. A minha amiga que está ali tem poucos meses de adventismo em batismo, mas já conhecia a palavra de Deus da família, com membros dentro de casa que já sabiam como se comportar. Então nós não podemos estar levando para adulto leite. Aliás, do ponto de vista, tem gente aqui da área de saúde, do ponto de vista alimentar, quando a gente atinge, eu diria, a fase adulta, o leite não tem nenhuma influência mais no nosso corpo. Pelo contrário, se você insiste em tomar leite, você pode criar resistência à lactose. Porque o leite foi produzido com uma intenção: o Senhor deixou para alimentar crianças. Não é para adulto. Aliás, é o alimento mais fraco para o adulto. O alimento mais rico para o adulto, em questões, portanto, de todo
composto que lá existe de complexos vitamínicos, sais, minerais, é o ovo. Mas nós nos comportamos assim, deixamos de comer a comida para o adulto e queremos comer a comida do infante. E aí queremos aplicar o mesmo tratamento na igreja. Pastor, prega algumas graças para a gente. Não prega sobre coisa sólida não, porque não agrada. Traz um negocinho aí misturado com água e açúcar que a gente está disposto a ouvir. Esse tipo de comportamento não é um comportamento de adulto. Por isso que devemos aprender a maturidade cristã. Aprendizado é o primeiro passo. Nenhum de nós nos tornamos expert na palavra de Deus porque estamos então vendo TV, lendo então Sabrina ou lendo Júlia, ou acompanhando alguma série de TV. Nós só aprendemos a maturidade cristã indo à palavra de Deus. Não é gastando meses, às vezes anos, acompanhando uma série de TV que você vai aprender sobre a palavra do Senhor. Então não tem maturidade. Aí diante das questões que são sólidas, que é o que deve ser apresentado dentro de uma igreja, as pessoas se sentem intimidadas porque simplesmente estão querendo não o sólido, mas o leite. E aí Paulo diz: senhores, vós que já vos tornaste mestres, vais voltar agora a estarem vendo os princípios elementares dos oráculos do Senhor, se já estás como então adulto, quando devias então comer alimento sólido? E aí ele diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite, o que é que ele diz? É inexperiente na palavra da justiça. Você está ainda aqui com a sua cabeça? Hebreus 5, verso 13. Os que se alimentam de leite são inexperientes na palavra da justiça. O trocadilho aí que Paulo está dizendo é: se você, ao invés de buscar a palavra do Senhor para buscar coisa sólida, está buscando só historinhas para si, pode deixá-la, minha irmã, ela não sabe nada do que está acontecendo aqui. Só buscando historinhas para achar que você se alimenta? Vamos tornar isso mais claro. Vou usar você, Érica, apenas como ilustração, com a autoridade de Tarciano. A Érica é professora no departamento infantil. As historinhas ali são desenhos, pinturas, historinhas bíblicas. Ela é adulta. Essas histórias e essas coisas vai alimentá-la? Não é alimento sólido para o adulto. O que eu quero dizer é que se uma professora permanecer 10 anos no mesmo departamento infantil, apenas comendo do alimento que ela leva para os infantes, ela não tem maturidade cristã. Ela tem de pagar o preço de estudar o alimento dela, e o alimento dela envolve Bíblia, com conhecimento forte de doutrinas, com conhecimento forte de profecias, para que a fé se robusteça, para que a fé esteja preparada para enfrentar, eu diria, todos os desafios da vida. Mas se ela permanece cada sábado só narrando historinha para os infantes ali dentro, num ano, se ela não lê história bíblica forte para ela, a fé dela está fragilizada. Porque o que nos mantém na fé não é um cargo, não é uma função. O que nos mantém na fé é estudo da palavra de Deus. Aprendam a estudar a palavra de Deus. E se querem ajuda como fazê-lo, é só me convidar para podermos juntos estudar a palavra de Deus. Porque aquele que está como adulto não deve comer alimento de leite, porque isto é para o inexperiente. Então a igreja depende de alimento sólido, mas não só. Paulo conclui o versículo e diz assim: mas o alimento sólido, verso 14, para os adultos. Alimento sólido para quem? Adultos. Veja a inteligência paulina: leite para criança, alimento sólido para os adultos.
para aqueles que, pela prática, e aqui vem, portanto, o segundo ponto, prática, está aí. Primeira ação de uma maturidade cristã passa pelo aprendizado. Depois que aprendemos, nós entramos então agora na prática. Aprendo para praticar. Não aprendo para me tornar um agressivo na vida dos outros. Não aprendo para fofocar das vidas alheias. Não aprendo para estar esfregando na mente de um ou na face de outro aquilo que ele não está fazendo. Eu aprendo para praticar. A mensagem que é sólida é aquela que o pregador prega, mas vive. Não é aquilo que ele ensina os outros a fazer e não faz. Trata, portanto, de dízimo, mas não pratica o dízimo. Trata, portanto, de ser fiel em relação à vida conjugal e está sendo infiel. Trata, portanto, de dizer aos outros que trate os irmãos com respeito e ele desrespeita. Diz para os irmãos não fofocarem, mas ele fofoca. O que está sendo dito por Paulo é que alimento sólido é para adulto. Adulto não pensamos como criança, mas devemos nos comportar no sentimento de uma criança. Mateus capítulo 18, Jesus diz: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que isso significa? Criança não leva ressentimento, Senhor, não guarda mágoas, não tem um comportamento de inveja. O que o Senhor está dizendo é: nosso alimento não é de criança, é de adulto, mas o nosso comportamento tem de ser no nível que a criança tem. Estão brincando aqui dois, um tomou a bola do outro, o carrinho do outro, começa, portanto, ali em discussões. 6 minutos de novo, estão juntos brincando sem nenhum ressentimento. Mas os adultos, parte de alguns adultos, vivem com ciúmes, acabrunhados, não fala mais com Beltrano. Não, mas por que não fala com Beltrano? Porque ela tomou meu namorado. Tomou tua fé também? Tomou teu relacionamento com Deus também? Por que tu não falas com fulano? Não, porque ela me traiu. Tá bom, tu tens o mesmo sentimento pelo diabo porque ele te traiu. Te disse uma coisa e acreditaste que era daquela forma, e ele, como é mentiroso, o pai da mentira, tudo que faz é exatamente o que lhe é próprio. Tu não ficaste com raiva dele, mas ficaste com raiva da tua irmã. A pergunta é: tu achas que tu vais chegar ao céu dessa forma? Não vais, amigo. Isto é alimento sólido. Você tem de entender que se nessa terra nós não aprendermos a praticar o que o Senhor nos ensinou, porque já aprendemos como fazer, nós não vamos chegar aos céus. O céu não é de gente perfeita, é de gente que aprendeu a praticar as verdades do Senhor. E aí nós vamos nesse crescimento como adultos. Adultos no alimento, mas com o coração como de uma criança. Sempre assim, entendendo que pode ser que você fira, pode ser que você seja ferido, mas ao ferir ou ser ferido, tenha um comportamento, portanto, de uma criança, no sentido de não levar rancores, mágoas, ressentimentos, porque estas coisas te levam para a destruição. Mas não só. Observe um outro detalhe. Às vezes os irmãos perdem um relacionamento só por causa de uma cor de parede de igreja. A cor é essa, não é aquela. Não, se não for essa, eu também não venho mais para essa igreja. Eu me pergunto, o que é que nós aprendemos, afinal de contas, no Evangelho? Não, o banco é dessa forma, eu estou doando, mas tem de ser do jeito que eu quero. Então, amigo, não existe doação, é propriedade. Porque se é do jeito que você quer, a propriedade é sua. Doou, não existe mais a tua propriedade. Você deve entender que a gente precisa crescer. E crescimento em Cristo requer aprendizado e prática. Mas há um outro detalhe que Paulo aqui põe de maneira muito solene. Ele diz assim: pela prática
tem as suas faculdades exercitadas, olha só, e aqui eu vou para o outro ponto, fruto. Nós aprendemos, nós praticamos e agora nós damos frutos. Olha aqui o que ele diz: tens as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Toda relação cristã requer que nós aprendemos, pratiquemos e comecemos a dar fruto daquilo que então aprendemos. Prática, coloque em prática o que eu aprendi. O Senhor diz: ame o teu próximo como a ti mesmo, põe em prática. O Senhor diz: ame a Deus sobre todas as coisas, ponha em prática. E os frutos não tem a ver com o que você produz. Não há nada de bom em você cujo resultado advenha de sua bondade. O fruto é obra do Espírito Santo. É Ele que realiza. Então o que vai vir, Paulo diz: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que está em mim vem primeiro. Aí a pergunta é: então, o que é que a gente pratica? Mal. Mas aí vem a história: se eu aprendi em Cristo e passei a praticar as verdades ensinadas, o que vai vir de mim não é porque eu presto, mas porque o Espírito transformou e o fruto vai vir bom. Isso é diferente. Mas há irmãos que não chegaram a essa estatura, continuam na igreja falando mal de um, falando mal de outro, tomando o esposo de um, tomando a esposa de outro, se comportando como se crente fosse, mas não é. E o Senhor diz assim: a quem enganais? Estamos enganando a quem? E aí você quer que a igreja lhe ensine o quê? Comida sólida ou comida para menino? Você quer que a igreja passe por que nível de aprendizado? Mas não, só isto. Paulo fala desse crescimento de uma outra maneira, como o fruto deve aparecer. Abram a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Estou falando de maturidade cristã, não esqueçam disto. Maturidade cristã. E há alguns que mesmo com 20 e 30 anos dentro da igreja não amadureceram. São ressentidos, machucados, porque não cresceram em Cristo. Aí Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 ele diz, 3 verso 1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja que o problema não é com a verdade, o problema é com a maturidade. Há alguns que, por não estarem maduros, não estarem, portanto, numa vida cristã adequada, não suportam a sã doutrina. E aí começam a dizer: alguém está falando mal da minha vida para o pastor, para ele estar pregando aquelas coisas. Não, amigo. Se tem algo que eu gostaria de dizer com muita honradez nesse ministério de 27 anos, é que eu nunca faço um sermão baseado em nada que alguém me disse. Se a verdade do Evangelho não vier do próprio Evangelho, não tem sermão, porque se eu quero dar recado, eu vou te visitar. Porque daqui tem de ser o que o Espírito me educou a então escrever. E esses sermões, eu passo 36, 46, 22, 36, depende da complexidade do sermão, estudando. Não aceito nenhum telefonema de ninguém, e não há um líder nesse distrito ou por onde já passei, que diga: o senhor fez um sermão porque eu disse ao senhor como fazer. Lhe deu o recado? Não, porque se eu quero mandar recado, eu vou. Por que eu estou lhe dizendo isso?
pergunta é: qual é o nível de maturidade cristã que você tem tido? Quando o Espírito de Deus está falando ao seu coração e você fica resistindo, dizendo: não, estão sabendo de minha história. Quem sabe de tua história é o Espírito de Deus. E se a mensagem está chegando ao teu coração, é porque ele está dizendo: você precisa dar fruto. E para você dar fruto, você precisa aprender de mim e praticar. Porque sem aprender e sem praticar, o fruto não vai vir. Então atente o que é maturidade. Mas ainda, Paulo vai e diz assim, no versículo seguinte do capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 3, ele diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Claro, porque o comportamento de quem é carnal não suporta o que é espiritual. Aliás, Paulo usa 3 termos técnicos para falar disto. Ele usa uma expressão em grego que é antropos, psíquicos. Ele usa uma outra expressão que é antropos, sarkikos. E ele usa uma terceira que é antropos, pneumatikos. Explico. O antropos, então, psíquicos, é o que ele chama de homem natural. Antropos sarkikos é o que ele chama de homem carnal. E antropos pneumatikos é o que ele chama de homem espiritual. Paulo diz: o homem carnal ou o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque somente o homem espiritual compreende, discerne as coisas espirituais. O que Paulo está dizendo, por fim? De que aquele que vive uma vida carnal, uma vida, portanto, natural, não vai nunca compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais dependem de ter aprendizado, prática, e o fruto é o Espírito que dá. E aí Paulo diz, sobre o fruto do Espírito, a carne não entra, porque ele diz, o fruto da carne é conhecido: paixões, lascívias, ciúmes, porfias, confusões. Mas ele diz, sobre estas coisas há lei. Mas o fruto do Espírito, ele diz, é paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Sobre essas coisas ele diz, não há lei. Estão compreendendo o que é maturidade cristã? Você precisa atentar que nesse aspecto nós estamos então buscando isso daqui. Que quando eu tenho maturidade cristã, é porque eu aprendi, eu pratiquei, o Espírito me dá, portanto, o fruto, e aí vem as oportunidades. Essas oportunidades são assim: quando você e eu temos a chance de mostrar para o meu semelhante como viver, esta é a oportunidade que Deus está te dando para mostrar que você amadureceu. Mas ao invés de usar a maturidade cristã na oportunidade, tu simplesmente te comportas como que se fosse um neném, uma criança. E o Senhor está dizendo para você, as oportunidades que Deus te dá é para que tua fé se alicerce. Vamos pensar em 2 instantes aqui distintos. A oportunidade em uma disputa e a oportunidade em uma coisa que não seja disputável. Na disputa, você foi afetado, alguém te desrespeitou, alguém te fez mal, mas você é o que? Adulto, maduro em Cristo. Você aprendeu, você praticou, você tem o fruto, e agora neste ato você tem a oportunidade de não agir como o teu inimigo está agindo. Isso o Senhor está dizendo é maturidade cristã. Se eu vou lidar com o bandido da forma como o bandido vem a mim, a pergunta é, qual é a oportunidade que ele terá de conhecer do amor de Jesus, se não através de mim que sou cristão? Você entendeu o que Deus está te dizendo nesta manhã? Tua amiga te desrespeitou? Teu amigo roubou o que você havia preparado, ou furtou o que você havia preparado para botar na prova e colocou e saiu na tua frente? Não é maquinar contra ele, é o que Paulo diz, amontoe brasas vivas na cabeça do teu inimigo. Em outras palavras, interceda, tenha a oportunidade de fazer diferente. Isto é maturidade cristã.
mas alguns estão num nível tão baixo que não suportam a verdade, querem que na igreja venha um palhaço para lhes fazer sorrir, e ao mesmo tempo querem que a igreja absolva leite dá dor de barriga. Absolve-se verdade, e a verdade tem de ser ensinada para adultos. Agora, se estão num nível, portanto, espiritual tão baixo que não suportam a sã doutrina, aí é claro, a dificuldade chega a esse instante, que é o quinto passo de crescimento nessa situação de amadurecimento cristão. Eu lhes convido, por exemplo, a tomarem o texto lá de 1 Pedro, sobre esse aspecto aqui, de que você precisa se definir. Tome o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos então 1 ao 3. Não esqueçam da ordem sucessiva do aprendizado: prática, fruto, oportunidade, quinto passo, definição. Paulo então nos ensina de que leite é para criança, alimento sólido é para adulto. Queria dizer muitas coisas, mas não podia dizer porque eram carnais, não suportavam então as questões espirituais. Mas ele então chega a nos dizer que porque tinha tanta coisa a dizer e eram carnais e não podiam suportar, ele disse, não lhes disse. Às vezes a gente perde coisas sólidas, profundas, porque muitos simplesmente, ao desviarem o olhar das verdades que são sólidas e profundas, não, isso não serve para mim, isso não dá. A pergunta é, e o que dá? E aí vem um texto que nos ajuda a compreender. 1 Pedro, capítulo então 2, versículos de 1 ao 3, Pedro diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Ou seja, despojar-se significa apartar-se, abandonar, abrir mão. Pedro está dizendo, abra mão de toda maldade e dolo. O que é o dolo do ponto de vista bíblico? Porque o dolo do ponto de vista, eu diria, jurídico é outra coisa. O dolo do ponto de vista bíblico é aquilo que envolve o seguinte: você sabe o que está fazendo, sabe que é pecado, sabe que a pessoa que você está levando para o pecado, você é o culpado, mas na hora que a cena é escancarada, você diz, eu não fiz nada, eu pensei que era normal fazer isso. Não, você está usando de dolo, você sabe que é errado, você faz, mas você só permanece com isso escondido até que não seja escancarado. Quando é escancarado, aí você diz, não, eu não fiz, eu achava que era certo. Isso é o dolo bíblico. É mesmo? Alguém que está 10 anos na igreja não sabe que sexo antes de casamento é pecado. Uma criança que está aqui sabe. Mas você continua escondendo. Mas no instante, portanto, que é aberto, aí você diz, não, eu nunca fui ensinado sobre isto. É mesmo? Então a igreja não trata desses conteúdos. Esses conteúdos têm de ser tratados aonde? Onde é que nós aprendemos sobre sexualidade? Com os sexólogos aí do mundo ou na Bíblia? Nós aprendemos sobre, eu diria, antropologia com os, eu diria, experts na antropologia humana ou na Bíblia? Nós aprendemos sobre pecado, sobre o conceito da sociologia ou o que está na Bíblia? Então aonde é o ambiente de ensino? Igreja. É aqui aonde a verdade tem de ser ensinada. Desse ponto de vista, quando Pedro, portanto, diz que nós devamos nos despojar, abrir mão, deixar de fora a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicência. O que é maledicência? É aquele comportamento de palavras de baixo calão,
conversas fiadas em meios de comunicação, exposição de maldades e muitas vezes de expressões que são chulas, baratas, desqualificadoras para a boca de um cristão. Que na igreja se comporta todo bonitinho, arrumadinho, mas quando sai, está nas suas redes sociais em conversas chulas. E achando que engana a quem? Mas Pedro está dizendo: abandone a hipocrisia, o dolo, a maledicência, porque nós temos de nos definir, Senhor. Nós precisamos saber quem nós somos. Se defina. Se você é crente, se defina como crente. Se você não tem envolvimento com a verdade, não se envolva com ela. Mas não vive uma vida de faz de conta. Nós aprendemos para praticar. Nós praticamos, o fruto aparece. E logo após o fruto aparecer, nós temos oportunidade de testemunhar. Mas a gente precisa se definir. E esse ciclo que aqui eu estou te apresentando é o que está, portanto, na forma como a Bíblia nos apresenta a verdade. É um ciclo. Aprendo, pratico. Se eu aprendo, pratico, eu tenho fruto. Se eu aprendo, pratico, tenho fruto, eu tenho oportunidade de demonstrar sobre isto. Se eu aprendo, pratico, tenho fruto e oportunidade, eu tenho de me definir. Se você não quer ser adventista do sétimo dia, se defina. Mas não fique, portanto, sendo, eu diria, cidadão ou cidadã de dois mundos, porque você não vai conseguir nem estar em um nem em outro. É Jesus que nos ensina: não podeis servir a dois senhores. Ao Senhor do mundo aí fora e ao Senhor da igreja. Se defina em nome de Jesus nesta manhã. Tome posição de crente. Mas se quer tomar posição de bandido, haja como bandido. Mas não fique dentro da igreja sem definição, atrapalhando os que queremos ir para o céu, dizendo uma forma e fazendo de outra, dizendo para seu esposo que você é fiel e você não é fiel. Se defina. Isto faz parte de alimento sólido para adulto. É a isto que Paulo chamou de que para criança a gente dá alimento, eu diria leite, mas adulto tem de comer brita, para entender que nós somos os responsáveis por esses que estão se desenvolvendo, e olham para nós e se perguntam: é esse o tipo de crente que tem dentro da igreja adventista do sétimo dia? Se defina. E ao nos definirmos, Pedro diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Essa linguagem figurada aqui, procure o alimento mais importante. Eu estou em 1 Pedro capítulo 2, verso então 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Percebe a linguagem aqui que está no texto? O que é algo que cresce? Que não tem em si mesmo o poder de ser adulto. Por que quer ser adulto? É um crescimento. A gente passa por fases, senhores. Lembra de você quando criancinha? Mamãe pegava no colo, te dava palmadinha de brincadeiras, acalentava sobre, eu diria, o peito, e você era amado, amada. Mas hoje você olha para sua mãe talvez com desdém. Se defina se você a ama ou a odeia. Se defina se você realmente é cristão ou um faz de conta. Se o evangelho te alcançou, você tem a obrigação de perdoar os que te maltrataram. É dever do cristão se definir. Mas fica aí amarroando
amargando, com atitude ainda de revolta sobre quem te colocou no mundo, que por alguma razão tu podes nem conhecer teu pai, e detestas exatamente quando o nome dele aparece, eu te digo, tu achas que tu vais para o céu desta forma? Não, meu amigo, se defina, porque isso é crescimento em Cristo, isto é crescimento para a salvação. Mas aí vem a última fase, que eu chamo, portanto, da fase de bonança, que é essa daqui, a fase da bênção. Vamos a Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Procurem o verso 12. Evangelho de João, capítulo 16, verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Perceba que existe um elemento de tempo aí, que é o advérbio aí, agora. O Senhor Jesus está dizendo que há muita coisa para trazer para o seu povo, mas como o seu povo não pode suportar agora, Ele está reservando para o momento certo. Eu e você podemos perder o que está para ser dito e mostrado, como Paulo diz lá em Coríntios, que jamais olhos viram, jamais ouvido ouviram, o que o Senhor, se é ouvido, tem algo para dizer, se é olhos, tem algo para ver. E o Senhor disse, não podeis suportar agora, mas chega o instante que você vai ouvir o que eu tenho preparado para os santos. E aí vem a bênção, que é o sexto passo. O Senhor tem bênção para você. Mas você precisa, amigo, aprender, praticar, dar fruto, oportunidade, definir-se. E aí o Senhor diz, agora receba uma bênção, descanse no Senhor. E essa bênção é dada sempre em dobro para você e para mim. Nesse dia, enquanto você está aqui cuidando das coisas do Senhor e você veio de fato adorar, Ele cuida das suas. Mas a pergunta é, você tem descansado nele? E aí chegamos por fim ao que eu chamo, portanto, o sábado do Senhor. 6 dias trabalharás. Vamos voltar? Aprendizado, prática, fruto, oportunidade, definição, bênção, e aí no 7º a gente descansa. Por isso vimos a igreja, senhores, porque sabemos que o Senhor nos deu 6 dias para que nós pudéssemos demonstrar de tudo que nós aprendemos dele. E aí chegamos neste lugar, minha querida irmã Érica, e ao invés de descansar no Senhor, ficamos discutindo um com o outro. Não falo com fulana, eu também não falo com Beltrano, e não porque não gostam de mim, eu também não gosto. Eu pergunto, tu achas que tu está fazendo o que aqui? Vieste descansar no Senhor? Não aprendeste nada do Evangelho, nada. E diante disto, vai terminar o verão, vai findar a colheita, e aí vem o profeta e diz, e não estarão salvos. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, de não ter uma vida faz de conta, de saber o que deve ser feito e não o faz, porque acha que a igreja é simplesmente um ambiente onde a gente faz o que a gente quer. Não, não é. Isto não é minha casa e não é a sua casa. Isso é a casa de Deus para todos os povos. Que o Senhor te abençoe a ser uma pessoa que tenha maturidade cristã. E nesta maturidade, caminhemos para os céus. É o meu desejo e a minha prece. Após tão necessárias e importantes orientações do Senhor, vamos louvá-lo com o hino 276.
Se acaso eu hoje fui espírito, deixei de praticar o bem. Se ao mau caminho eu atentei, também perdão, Senhor. Se o meu falar foi pretensioso, recusei o pão, temendo que me faltasse, então perdão, Senhor. Perdão as faltas contra a tua lei, as que conheço e as de que não sei. Por tua graça eu fiel serei, Senhor. Que a graça de Deus o Pai, a comunhão do Santo Espírito e a salvação de Cristo Jesus repousem sobre cada um de nós. Amém.